1 Pedro, capítulo 5, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8 até o versículo 11. 1 Pedro, capítulo 5, de 8 a 11. Estamos concluindo nossa série de estudos nesta primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos então trabalhar esses versículos do capítulo 5, do versículo 8 ao 11. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura do texto sagrado, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nesta parte final da carta que o apóstolo Pedro dirige aos crentes que estão dispersos no mundo daquela época, enfrentando as mais variadas dificuldades por conta da fé, sendo eles perseguidos, maltratados, injustiçados, Pedro vai, nessa parte final da sua carta, dizer para os crentes que eles devem estar preparados para lidar com as lutas internas, as lutas espirituais que ainda enfrentam, que ainda estão sujeitos, suscetíveis àquela verdadeira e autêntica guerra espiritual descrita pelas Escrituras. O tema da guerra espiritual ele é muito mal compreendido, principalmente pela influência que temos do pensamento, da doutrina pentecostal, que trata de uma maneira às vezes exagerada e não bíblica, não só por ser exagerada, mas por ser geralmente não bíblica. Uma guerra espiritual que muitas vezes é colocada em uma disputa de poderes entre Deus e Satanás, que não é bem isso que a Escritura apresenta. Muitas vezes uma disputa que tem o homem como elemento principal dessa disputa, uma guerra espiritual em que Deus e Satanás estão duelando equiparadamente pelo homem, disputando o homem para ver quem consegue mais seres humanos para o seu reino, em que é descrito Deus sendo aquele que tem um reino celeste, um reino de paz, de luz, Satanás um reino de trevas, o inferno, Deus tendo seu habitat o céu e o diabo tendo o inferno como seu habitat. Esse dualismo de guerra espiritual que não é bíblico, e muitas vezes uma guerra espiritual em que o crente se vê travando uma luta em que ele é responsável em vencer essa luta para se manter em sua salvação, e que tudo muitas vezes é apontado como uma guerra espiritual, quando muitas vezes não tem nada a ver com a autêntica e a verdadeira guerra espiritual. Mas a Bíblia fala de uma luta, a Bíblia fala de uma guerra espiritual, e muitas vezes insere Satanás nesta guerra. É como o apóstolo Pedro coloca aqui. Ele fala de uma luta espiritual que é travada pelo cristão, em que Satanás entra nesta luta como quem tem interesse em nossa queda, em nossa prática de pecado, e que nós devemos estar alertas em relação a isso, preparados para lidar com isso. Então, qual é a guerra espiritual do crente? O crente tem uma guerra travada contra o pecado que ainda está em seu coração, que tende a levá-lo à desobediência, que o assedia
para levá-lo à desobediência, à transgressão da lei de Deus, e que nesta luta contra o pecado que ainda está em nós, Satanás e os demônios entram como apoiadores do pecado, como tentadores, como estimuladores para a prática do pecado, trabalhando em nosso coração e nossa mente, sugestionando para que nós atentemos para os nossos desejos pecaminosos, para que nós venhamos a desobedecer a palavra de Deus, façamos aquilo que é contrário ao que Deus diz em sua palavra e venhamos alimentar o desejo do nosso coração. Essa é a autêntica guerra espiritual, em que nós estamos lutando contra as inclinações e os desejos que ainda estão em nosso coração, e que estes desejos são estimulados pela tentação de Satanás. Não que Satanás esteja lutando para que nós pertençamos a ele. Nem, nós já falamos aqui em outras ocasiões, nem os ímpios que vão para o inferno são propriedades de Satanás. Quando os ímpios vão para o inferno, não é porque Satanás conseguiu conquistá-los para seu reino. Não. Os ímpios vão para o inferno porque Deus os coloca lá como punição, como lugar, como cadeia de punição para ímpios, mas não só para eles, mas também para Satanás e para os demônios. Então, inferno não é reino de Satanás, inferno é cadeia de Satanás. Então, essa ideia de que Satanás está lutando para levar o homem para o inferno, para que lá lhe sirva, ou lá seja ele escravizado por Satanás, isso não é a autêntica guerra espiritual. Ou que Satanás está tentando fazer com que nós nos tornemos propriedade dele, ou que Satanás está lutando contra nossos sonhos, contra a nossa felicidade, contra a nossa realização pessoal. Não é nada disso. O que Satanás quer é exatamente que nós atentemos para os desejos do nosso coração, pratiquemos o pecado, que é o que nos coloca em rebelião contra Deus. Satanás não quer que sejamos propriedade dele, primeiro que ele sabe que isso não é possível. Nem Satanás pertence a ele mesmo. Quem dirá ele ser dono de alguém ou de algum ser? Satanás não é dono de nada. Então, o que Pedro fala aqui sobre guerra, sobre luta espiritual, é que há uma luta que o crente trava com a presença pecaminosa que ainda há em seu coração, que o seduz, que o tenta a pecar, e que isso é intensificado, é estimulado por Satanás, pelos demônios. Essa é a luta para resistir à proposta de pecar, é a luta com a presença do pecado que nos dá ainda, que nos faz ainda com que Satanás tenha acesso a nós nesta vida, certo? Por causa da presença do pecado, Satanás ainda tem acesso a nós, propondo, estimulando, tentando para que nós pequemos contra o Senhor. A intenção dele é que nós pequemos para que fiquemos mal com Deus, para que nos coloquemos debaixo da maldição de Deus, nos coloquemos debaixo do juízo de Deus. Não porque o nosso pecado faz Satanás vitorioso, faz com que o reino de Satanás tenha algum tipo de vantagem ou de crescimento. Satanás sabe que seu reino neste mundo, ele é real, mas temporal. Ele é um reino parasita, real, existe, mas que é um reino temporal, que quando o Senhor estabelecer o seu tribunal, este reino se desfará totalmente. Esta influência, este domínio que Satanás tem no coração do homem, terá um fim quando Deus julgar a todos e estabelecer a condenação final para os ímpios e para Satanás. Mas enquanto estamos aqui, enquanto ainda não somos aperfeiçoados, enquanto a obra da salvação não se torna plena e completa na vida do crente, Satanás ainda tem influência e poder sobre nós. E é sobre isso que Pedro está tratando, que nós estejamos conscientes de que enquanto estamos neste mundo, ainda temos uma guerra, uma luta a travar, que é uma luta contra o pecado que está em nós e contra os estímulos e as propostas de Satanás para pecarmos. É sobre isso que ele vai falar
nesta parte do capítulo 5, como lidarmos então com esta luta contra o pecado e contra a tentação, especificamente realizada por Satanás em nosso coração. Então essa tentação, ela se dá através do uso que Satanás faz das inclinações pecaminosas que ainda estão no coração do crente. É com isso que ele trabalha, é com a pecaminosidade que ainda está presente no nosso coração. Satanás não está preocupado com os nossos sonhos, em frustrar nossos sonhos. Satanás não está preocupado em fazer de nós propriedade dele, ele sabe que isso é impossível. Satanás quer que nós pequemos. Essa é a intenção de Satanás, é que o crente peque, porque quando ele peca, ele invoca a ira e o juízo de Deus. Essa é a intenção de Satanás ao nos tentar. Então vejamos como entender que tipo de influência Satanás tem sobre nós e que tipo de instrumentos, que tipo de defesa nós temos contra ele. Isso é importante. Não termos a visão equivocada e não bíblica dos pentecostais, mas também não sermos ignorantes e indiferentes para com a realidade de que Satanás ainda é um inimigo com o qual devemos lutar e resistir, contra quem devemos resistir. Entender que tipo de influência, que tipo de poder, que tipo de ação ele tem sobre nós, certo? E o que ele não tem, que tipo de influência, que tipo de poder ele não tem sobre nós. Então Pedro fala um pouco sobre isso. Primeiro, então, ele vai dizer que nós devemos, conscientes dessa luta espiritual, termos o devido cuidado com Satanás. Como já dizia uma amiga minha, nem tanto nem tão pouco. Às vezes o meio evangélico supervaloriza o poder e a influência de Satanás, mas também existe no nosso meio aqueles que inferiorizam, que ignoram totalmente Satanás como um inimigo. Nem tanto, nem tão pouco. Satanás não tem tanto poder como alguns atribuem, mas também ele não é tão fraco como alguns também acreditam. Então, precisamos entender a verdadeira influência, o verdadeiro poder e o verdadeiro convite de alerta que a Bíblia faz para nós em relação a Satanás. O apóstolo Paulo, tem uma palavra, esqueci, um texto que eu poderia ter trazido para os irmãos, esqueci. O apóstolo Paulo vai dizer que ele não subestima, a palavra que ele usa é exatamente isso, ele não subestima Satanás, ou seja, naquilo que ele sabe, qual é o seu poder, qual é a sua influência, ele não o subestima, ele entende, compreende e o trata na medida que Deus manda tratar Satanás como um inimigo que precisa ser resistido, que precisa ser combatido na medida que a palavra de Deus nos ensina. Então a primeira coisa que ele diz em relação a isso, no versículo de número 8, é que nós devemos ter o devido cuidado quanto ao poder de tentação que Satanás tem na nossa vida. Versículo 8, ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha que linguagem bem interessante de Pedro. Pedro, primeiro ele vai despertar a consciência do crente para quem é Satanás como tentador, como provocador, como alguém que está interessado em nossa queda, em nossa derrota espiritual, em nossa fraqueza espiritual. Primeiro ele diz assim, a postura que deve ter o cristão. Ele vai usar primeiro uma expressão para falar que devemos estar conscientes, e ele usa a palavra de sobriedade, que é o contrário de embriaguez. Estar sóbrio é o contrário de embriagado. Sóbrio, a ideia de sobriedade é de não estarmos entorpecidos em nossos sentidos. O ébrio é alguém que está perdendo a consciência da realidade e de si mesmo.
O ébrio, o embriagado, é aquela pessoa que, atingido por uma substância entorpecente, pode ser álcool ou qualquer outro tipo de entorpecente, ele perde a autoconsciência e a consciência da realidade. E com isso ele perde a ação, ele se perde em suas ações. Então a ideia do apóstolo Pedro é que quanto à nossa vida espiritual, nós sejamos sóbrios e não ébrios. Ou seja, o que significa? É que tenhamos plena consciência, sejamos em uma condição espiritual de entender a realidade com que estamos lidando, e pleno de autoconsciência, entender quem somos, qual é a realidade espiritual que nós vivemos, tendo uma ideia correta do contexto, da realidade, tendo uma visão correta da realidade, e conscientes disso, estejamos alerta quanto a, entendendo a realidade, estejamos alerta para saber como lidar com essa realidade. Então, ele diz assim: sejam sóbrios, ou seja, tenham consciência qual é a realidade espiritual que vocês lidam, que vocês estão no mundo lidando ainda com tentações, com provações, com perseguições, que vocês estão no mundo ainda caído, e que vocês, mesmo crentes, vocês ainda estão lidando com uma realidade de um coração ainda corrupto, ainda inclinado, ainda capaz de pecar. Você tem um inimigo interno e um inimigo externo. Você tem uma realidade que você ainda está lidando com as inclinações do seu coração e com as tentações externas. Estou consciente dessa realidade, que nós ainda não somos perfeitos, nós não chegamos ainda no mundo, a obra da salvação ainda não se completou, Jesus já realizou a nossa salvação, mas ainda não a recebemos plenamente, ainda estamos recebendo dessa salvação, então nós ainda não estamos completos, estamos ainda caminhando, temos ainda uma luta para travar, que é contra o pecado, que é contra as tentações. Então ele diz, conscientes disso, de que em que ponto, em que local da realidade espiritual nós estamos. Estamos ainda em um mundo caído, estamos ainda em um processo de santificação, estamos ainda lidando com a presença do pecado, com a possibilidade de pecar, com as tentações, com a possibilidade de sermos influenciados ainda por elementos externos como Satanás e os demônios, como as pessoas, o mundo. Então, cientes de qual é a nossa realidade espiritual, então estejamos vigilantes, conscientes de qual é a nossa realidade espiritual, fiquemos alerta. Aí ele usa agora, primeiro ele usa a linguagem da sobriedade, depois ele vai usar a linguagem do soldado, da prontidão de um militar. Então estejamos vigilantes, conscientes da realidade, porque um militar ele fica em vigia, porque ele é consciente de uma realidade de que no mundo existem pessoas boas e ruins, existe o mal no mundo. Então ele não sabe que hora o ladrão vem, que hora o marginal vem, então ele fica alerta, sempre pronto para um embate com o inimigo. Essa é a ideia de Pedro, consciente de que nós estamos ainda em uma realidade espiritual, em que nós ainda somos suscetíveis ao pecado, suscetíveis à tentação, estejamos então alerta, vigilantes, prontos para entender quando estamos sendo seduzidos para fazer aquilo que não é para fazer, quando estamos recebendo propostas contrárias àquilo que Deus está dizendo para nós em sua palavra. Então ele diz, sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o nosso inimigo externo, Satanás, agora ele vai inserir Satanás nessa nossa luta, ele está observando-nos, ele está observando, andando em derredor, fazendo sua caminhada, sua observação, procurando uma brecha para entrar, procurando uma oportunidade para, aí ele usa agora a linguagem do predador, e usa a figura do leão como o grande predador na vida selvagem, e o leão como um felino, um caçador por natureza. Hoje com esses programas de natureza como Discovery e outros, né, o National Geographic e outros, mostra a vida animal de uma maneira bem interessante. Eu já vi alguns vídeos sobre caça de leão, como o leão caça, e é uma coisa interessante, que a característica do felino é aguardar a oportunidade para
para pegar a presa quando ela está descuidada. Isso é uma característica dos felinos. Eles esperam o momento fica ali à espreita, andando de mansinho, para quando a sua presa se descuidar, tiver ali, muitas vezes a presa de leão é pega quando está bebendo água ou descansando. É interessante, eu já vi um momento desse em relação ao leão caçando, como ele tem sucesso e quando ele não tem sucesso. Geralmente ele tem sucesso quando o animal, a sua presa, está ou dormindo ou bebendo água. Mas quando ele está vendo o leão, geralmente o leão não consegue pegar, porque antes do leão chegar, ele corre. Essa ideia de Pedro. Pedro diz assim: Satanás está como o grande predador do mundo selvagem, espreitando, observando o relaxamento da presa, a atitude despreocupada da presa, para que no momento certo ele vá lá e a devore. Satanás fica nos observar, os demônios nos observam para ver as nossas fraquezas, para ver quais são as nossas inclinações, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas brechas, exatamente para atuar aí. Você percebe isso na tentação de Satanás para com o próprio Cristo, que não vendo nenhuma indicação de pecaminosidade em Cristo, porque ele não tinha pecado, Satanás atuou naquilo que ele considerava a fraqueza de Jesus. E qual foi? Ele tentou Jesus exatamente no dia que Jesus estava com fome, cansado e com sede, e no deserto, onde ele não poderia comer, beber e nem descansar. Ele observou e atuou no dia que ele viu Cristo suscetível em relação a essas aparentes fraquezas humanas, de fome, de sede e de cansaço. Aí mostra exatamente que ele observa para ver quais são as nossas inclinações, quais são as nossas áreas, quais são as nossas dúvidas. Ele nos observa a todo instante para atuar naquilo que ele vê de fraqueza nossa. Então estejamos vigilantes, sabendo que estamos sendo observados para sermos tentados exatamente naquilo que é a nossa fraqueza. Então primeiro estejamos cientes de que estamos sendo observados pelos nossos inimigos, por Satanás e pelos demônios, para sermos tentados naquilo que é a nossa fraqueza, aquilo que é a inclinação do nosso coração. Então muitas vezes nós temos desejos fortes, o nosso desejo, a nossa área pecaminosa vem com muita força. Muitas vezes nós não sabemos que ela está sendo alimentada e estimulada por Satanás. Ele intensifica os nossos desejos e cria circunstâncias favoráveis para alimentá-las. E muitas vezes sugerem ideias e propostas em nossa mente que alimentam as nossas inclinações. Você merece mesmo. Você tem lutado tanto para ser santo. Dá uma relaxadinha, curte um pouquinho, a vida é boa. Ele sugestiona, ele dá ideias que nos dá conforto, como fez com Eva. Deus disse que é assim, Deus disse que é para você comer. Por que ele não deixou você comer? Não, porque a gente vai morrer. Não é verdade. Deus está privando você de prazer, Deus está privando você de alegria, de felicidade. É assim que Satanás trabalha. Então primeiro ele nos observa para ver qual é a nossa inclinação. Depois ele sugestiona, ele sugere no nosso coração, na circunstância, usando pessoas, usando as circunstâncias, usando a nossa própria mente, sugerindo palavras, ideias à nossa mente, para que nós alimentemos os nossos desejos. E muita gente diz assim: é porque foi muito forte. Muitas vezes a intensidade dos nossos desejos ela é resultado da sugestão e da alimentação que Satanás faz ao nosso coração. Então, a primeira coisa que Pedro diz: não negligenciemos o fato de que nós temos um inimigo que está interessado. Que aí eu quero que vocês prestem atenção nisso. Como é que Satanás nos tenta? Qual é o interesse de Satanás? Ele está interessado em que nós pequemos.
Então onde é que ele vai atuar? Ele vai atuar em nosso coração, ele vai atuar na nossa mente, ele vai tentar intensificar o prazer, a alegria e a sugestão do nosso pecado de que é uma vantagem, de que ele é uma vantagem. Ele está interessado no nosso pecado. É isso que, por isso que muitas vezes os nossos desejos parecem ser coisas boas para nós, que intensifica isso. Então, Satanás trabalha com o que é a inclinação do nosso coração, com o que nós temos, que muitas vezes é a nossa zona de conforto, que parece ser coisas boas, que os nossos desejos pecaminosos parecem estar a nosso favor, quando na realidade não está. Interessante que quando a Bíblia diz que Judas foi trair Jesus Cristo, o texto diz que naquela noite Jesus disse: vai e fazes o que tu está preparado para fazer, o que tu já preparou para fazer. E o texto diz que Satanás entrou em Judas. É uma forma da Bíblia de descrever como Satanás está intensificando, trabalhando, sugerindo e em total parceria com Judas no que diz respeito a fazer com que Judas conceba o desejo do seu coração, faça o que ele queria: trair Jesus, entregar Jesus Cristo. Então, na realidade, o que Satanás está fazendo ali, Satanás entra em Judas não para deixar ele endemoniado, falando estranho e virando os olhos, mas é exatamente para que ele pudesse fazer o que ele estava com desejo de fazer: pecar, seguir seu coração, fazer aquilo que ele achava que deveria fazer, aceitar a proposta do dinheiro para entregar Jesus Cristo. E faz o que tu tens que fazer, Jesus disse. E então Satanás dá total apoio a ele, ao seu pecado. É isso que Pedro está dizendo: sejam sóbrios. Satanás está interessado em que você atenda o desejo do seu coração, sua natureza pecaminosa, que você alimente aquilo que o seu coração deseja, que é contrário à palavra de Deus. Ele não está interessado em passar a perna em você, fazer com que você seja pobre, não realize sonhos. Não, Satanás está interessado em que você peque. É isso que ele quer. Então, a primeira coisa que ele diz: estejamos sóbrios, vigilantes, porque o diabo está procurando a oportunidade para exatamente atuar em concordância com as nossas pecaminosidades, nossas inclinações, que são contrárias à vontade de Deus. Então, Pedro vai dar o antídoto: como então vencer esta tentação de Satanás? Aí ele diz: resista a Satanás. Mas como é que nós podemos resistir? A ideia de resistir a Satanás é de dizer não para a sua proposta. E como nós podemos resistir a Satanás? Versículo 9: resistindo ele, permanecendo firme na fé. Ou seja, resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Um dos pecados cometidos pelos crentes para quem Pedro se dirige era exatamente atender alguns desejos do coração diante do sofrimento. Ou seja, os crentes estavam sendo perseguidos, então muitas vezes eles tinham a vontade de retaliar, de se vingar. Os crentes estavam sendo vítimas da injustiça, e muitas vezes o seu coração estava dizendo assim: rebele-se, não aceite, faça um motim, se revoltem contra essa ordem, busquem se vingar, não deixe. Xingue, se xingarem vocês, xingue também. Se mentirem, também vocês mintam. Se defendam, façam alguma coisa, não fique aí parado. Se irem também, esbraveje. Então Pedro está dizendo que esses crentes precisam resistir a essa proposta de Satanás, para que eles possam responder de maneira pecaminosa ao sofrimento, à perseguição. Diz: como é que vocês vencem essas propostas, essas ideias que vêm ao coração de vocês, essas propostas de Satanás? Resista a ele, permanecendo firme na fé, convictos de que vocês, o que é firme na fé? É permanecer na obediência à palavra de Deus, é permanecer firme na convicção do que a Bíblia diz sobre como proceder diante dessas coisas, é permanecer firme na obediência ao Senhor.
para resistir a Satanás, nós temos que nos sujeitar a Deus. Resistir a Satanás é dizer não para a proposta dele. Para dizer não à proposta de Satanás, temos que dizer sim à proposta de Deus, sim à palavra, sim ao Evangelho. A gente diz sim a Satanás quando a gente diz não à Bíblia. A Bíblia está dizendo que é assim, a Bíblia está dizendo, pastor, que eu tenho que ter domínio próprio, a Bíblia está dizendo que eu tenho que ter paciência, mas eu não tenho mais paciência não. A Bíblia está dizendo, mas eu não consigo. Aí Satanás acha bom. Sai, que legal, isso, diga, se liberte, você não pode sair, isso aí é só para Deus, isso aí é só corre para Deus. Como eu já vi muitos crentes dizer assim, eu disse, meu irmão, Jesus disse que a gente tem que ter paciência como ele, tem que aprender. Mas Jesus é Jesus, pastor, eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. Tem muito crente que se vale dessa ideia de que eu não sou Jesus, eu não posso agir como Jesus, então eu não posso obedecer, fazer isso aí. Aí Satanás acha, ó, Satanás dá um like na hora, ele diz assim, ó, é legal, ó, dá um like na hora, Satanás dá. Aí essa ideia. Por quê? É exatamente isso que ele quer, que nós entendamos e ajamos de acordo com aquilo que a gente entende que é a nossa natureza. Não, eu não posso fazer isso, então eu não posso obedecer a palavra de Deus, então eu tenho que seguir o meu coração. Eu estou com vontade de falar, eu falo o meu. Estou com vontade de esbravejar, eu esbravejo mesmo. Estou com vontade de fazer o barraco, eu faço o meu. Estou com vontade de me vingar, eu me vingo mesmo. Porque eu não sou Jesus para engolir sapo, não sou Jesus para engolir calado, não sou Jesus para receber um tapa na cara e virar outra. Pedro diz, resista ao diabo, ficando firme na fé, estando certo de que estes sofrimentos, essas perseguições, essas lutas fazem parte dos crentes em toda parte do mundo. Todo crente lida com tem suas lutas particulares, diárias, tem suas perseguições, tem suas dificuldades, tem seus dilemas internos. Todo crente tem suas lutas pessoais. Todo crente, a gente acaba supervalorizando o nosso sofrimento e a nossa dificuldade, assim, não, eu sou perseguido mais do que todo mundo, eu sou mais do que todo mundo, eu sou fraco mesmo. A gente se justifica demais, a gente supervaloriza o nosso sofrimento, a gente supervaloriza as nossas dificuldades. Pedro diz, todo crente tem suas lutas, esse sofrimento ao longo, espalhado pelo mundo, os crentes estão lidando com isso em todo lugar. São os testes de cada um, são as dificuldades de cada um, os dilemas de cada um. Então mantenha-se firme na sua postura de confiança na palavra de Deus, de sujeição ao Senhor. Corra para Ele, corra para Deus, mantenha-se firme na obediência à palavra de Deus, sabendo que não estamos sozinhos, de que essa luta contra Satanás não é uma luta solitária, com as nossas próprias forças e capacidades. Ele vai dizer que essa luta contra a tentação, contra Satanás, contra as propostas de Satanás para alimentar os desejos do nosso coração, ela tem o auxílio da graça de Deus. Nós temos a nosso favor a dispensação, a dispensa graciosa de Deus. Veja o que ele diz a partir do versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Os sofrimentos e as perseguições não podem ser oportunidades para pecar, mas é entender que era uma oportunidade para fortalecer a nossa fé, para que diante da tentação corramos para Cristo, corramos para a graça disponível no Senhor, em Cristo. Aquele que venceu o pecado na cruz, vence o pecado por nós e em nós, na nossa luta diária contra o pecado. A graça de Deus está disponível para nós, para que tenhamos acesso a ela nas nossas lutas diárias. O Senhor não nos chama para lutar sozinho contra Satanás. Ele nos chama para lutar em Cristo, guardado em Cristo, protegido em Cristo, refugiado nele, atrás dele. Então, o que é que eu faço então para ter essa graça? Eu vou para os meios que eu encontro essa graça: a oração, a leitura, a súplica diante de Deus, a palavra de Deus, a meditação, a pregação.
a humilhação diante do Senhor, pedindo a Ele que nos fortaleça, nos aperfeiçoe para resistir. Jesus ensinou a fazer isso na oração. Pedir a Deus que manifeste a graça resistente. A graça de Deus em Cristo é também para a tentação, é para resistirmos à tentação. Jesus nos ensinou a orar, pedindo auxílio, pedindo graça para suportar e resistir à tentação. Ele diz: ore assim. E aí tem uma parte que ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus nos ensinou a orar pedindo graça resistente para as tentações. Então veja que ele diz assim, ó: este Deus gracioso, este Deus que vos chamou, não vos deixou só nesta luta, nesta guerra. Ele vos dá a graça necessária para resistir. Então isso significa que em Cristo, no exercício da fé e obediência à palavra de Deus, eu posso dizer não para o meu coração e não para a proposta de Satanás de atender o meu coração, de pecar. Eu posso, munido da graça de Deus, alimentado pela graça de Deus em Cristo, resistir às tentações. O crente pode resistir às tentações. Há graça e poder em Cristo para isso. Mas precisamos receber, nos alimentar desta graça, que ela vem pelos meios, que é a oração, que é a comunhão com os crentes, que é o pastoreio, que é o ensino da palavra de Deus, que é a leitura e meditação individual da palavra de Deus. É assim que fortalecemos a nossa fé, na certeza de que em Cristo, no poder que eu tenho em Cristo, eu posso dizer não para Satanás, eu posso resisti-lo, mas não é com palavras de ordem dizendo para trás de Deus, Satanás, está amarrado em nome de Jesus. Não é assim que a gente vence Satanás, é dizendo não para a proposta de pecar, é dizendo sim para a palavra de Deus e dizendo não para a sugestão que ele está dando ao meu coração de fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Não é com palavra de ordem, tá? As pessoas pensam que estão vencendo a guerra espiritual contra Satanás porque dizem assim, para trás de Deus, Satanás, declarando palavras de ordem como se isso neutralizasse Satanás na vida deles. E aí diz assim, para trás de Deus, Satanás, e mentindo, roubando, enganando, aí Satanás dando mais um like, dizendo assim, continue dizendo que eu estou para trás e eu estou puxando você. Legal. Quando eu digo para trás de Deus, Satanás, está amarrado em nome de Jesus, e minto, engano, roubo, sou agressivo, sou violento, sou mentiroso, defraudador, preguiçoso, desonesto, Satanás já me passou a rasteira, me botou no chão, me enrolou, eu levantei de novo, ele me deu outra rasteira, me botou no chão. É isso que Pedro está dizendo. Quando a gente não entende qual é a verdadeira realidade da guerra espiritual, Satanás nos come, nos devora, arranca um pedaço daqui, arranca um pedaço dali, passa a perna de lá, passa a perna de cá, e a gente dizendo assim, estou vitorioso só porque eu acho que eu estou declarando algumas palavras, eu estou dando palavras de ordem, eu acho que eu estou neutralizando Satanás porque eu estou dando palavras de ordem para ele. Olha o que Pedro diz: eu resisto Satanás quando eu me mantenho firme na fé e me valho da graça de Deus em Cristo para dizer não para o pecado e para as propostas de Satanás. É quando, em vez de ser preguiçoso, eu sou trabalhador. É quando, em vez de ser mentiroso, eu sou verdadeiro. É quando, em vez de ser fofoqueiro, eu sou honesto, correto. É quando, em vez de eu ser desonesto, eu sou correto nas minhas coisas. É quando, em vez de ser pecador, eu estou sendo santo e obediente à palavra de Deus. É quando, em vez de eu ser idólatra, eu estou sendo adorador, correto em espírito e verdade de Deus. É aí que eu estou vencendo Satanás. Não é dando palavras de ordem para ele. Não é repetindo chavões evangélicos que não tem nenhum poder contra Satanás. Nosso poder contra Satanás é nossa sujeição a Deus, em obediência a Deus, a sua palavra. É nos valer dos meios de graça, para, em vez de desobedecer, sermos obedientes a Deus. Em vez de sermos pecaminosos, sermos santos. Então, meus irmãos, Pedro conclui dizendo: a Deus seja o domínio, o reconhecimento, o louvor, porque Ele, por meio do sofrimento, das dificuldades, da perseguição, por meio da própria tentação, Ele usa para nos fortalecer, para nos firmar,
para nos fundamentar, nos tornar mais firmes em Cristo. Então a tentação tem sua importância e seu valor, porque quando somos tentados, nós estamos sendo estimulados para correr para Deus em Cristo, para correr para os meios de graça, para nos humilhar diante do Senhor, pedindo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, porque eu sou pecador, Senhor, tem compaixão, dispensa uma graça, porque, Senhor, eu estou cheio de ideias pecaminosas, de sentimentos pecaminosos, de desejos pecaminosos, de atitudes pecaminosas. A tentação é para que corramos para nos manter firmes em Cristo. Esta é a ideia do apóstolo Pedro. Deus, através da tentação, nos puxa para Ele, para que nele estejamos fortalecidos, firmados e seguros pela graça que temos nele. Que nós, irmãos, tenhamos consciência e visão correta de qual é a nossa verdadeira luta espiritual, que é contra o pecado e contra a tentação de Satanás para pecarmos. É com isso que Satanás não está interessado. Satanás não está interessado na nossa vida financeira, se nós vamos ser pobres. Satanás não está interessado em comer nosso dinheiro e nos deixar pobres. Satanás não está preocupado em nos deixar sem sonhos, sem realizações. Satanás está preocupado, ele quer que nós pequemos, porque ele sabe que aí está a nossa derrota. É quando nós pecamos, não é quando nós somos pobres, não é quando nós não temos realização de sonho, não é quando nós sofremos, é quando nós desobedecemos a Deus, é quando no sofrimento nós não honramos o nome de Deus, é quando no sofrimento, na perseguição, nós não corremos para o Senhor, nós não exaltamos o nome dEle, nós não corremos para a graça. É aí que Satanás se satisfaz e se sente feliz. Mas quando no meio do sofrimento, quando no meio da pobreza ele nos vê correr para Cristo, está a derrota dele aí. É quando ele vê que no sofrimento a gente louva a Deus, que na dificuldade a gente louva, exalta o nome do Senhor, está mais preocupado em agradar a Deus do que em reclamar a nossa vida, as nossas dificuldades. Aí está a derrota de Satanás. Portanto, meus irmãos, que entendamos qual é a nossa luta, mas também qual é as armas, quais são os instrumentos, quais são os meios, qual é a nossa vitória. Ela está em Cristo, na graça que nós encontramos nele. Que ele, pois, nos abençoe. Amém.